Sejam bem-vindos ao meu novo espaço no Cinecast. Hoje estamos aqui na minha casa, na minha garagem, onde tenho minhas memórias, e estou recebendo Cláudia Silvestre, arquiteta, que teve uma participação importantíssima no nosso projeto Vestir-se e tem colaborado em N projetos de inovação da Cinex. César, primeiro, obrigado por estar aqui, mas me explica, que lugar é esse? Que espaço é esse? Cláudia, isso aqui é um resumo da minha história. Aqui é o lugar onde eu consegui juntar tudo que eu fiz nesses 40 anos de viagens, né? A viagem que a gente falava de ontem está completando 40 anos, né? E a ideia, né, de fazer o Cinecast, de a gente ter essa autenticidade, né, veio a calhar a gente fazer aqui, aonde tem as minhas lembranças, né? Isso aqui é um relicário, né? É uma mistura, é muito interessante porque é tanta referência, é tanta história, e isso prende olhar. Eu ainda estou me situando aqui, mas me explica, agradeço o convite de estar aqui conversando, mas me explica qual que é essa ideia desse podcast, nesse lugar incrível. Olha, a gente há muito tempo vem se perguntando sobre essa questão do digital, né, e a necessidade de ter uma presença nesse novo canal de comunicação, mas uma exigência que eu fiz para minha equipe foi de a gente não perder a originalidade. Não vamos produzir conteúdo com terceiros e, sabe, ficar produzindo coisas que não são nossas, né, e a gente discutiu isso na empresa, de ter processos tão bacanas internamente, assim, o nosso dia é divertido, né, o P&D, a criação, testar, fazer, não ficou bom, chegou alguma coisa no último container, né, olha, chegou um material que, a gente viu há um ano lá atrás, conseguiu uma amostra, teve que esperar um container para vir, daqui a pouco chegou a caixinha maravilhosa lá, vamos abrir, vamos ver, vamos testar. E a ideia é mostrar para as pessoas que são simpatizantes da nossa causa, né, que é uma trajetória, né, de um pouco 30 anos. Do seu dia a dia, da sua história, mas também do seu olhar, para onde você está olhando. Exatamente. Quando a gente volta de Milão e faz aquela apresentação, eu gosto sempre de como diz o italiano, sottolineare, né, salientar, de que aquilo é o meu olhar. Mas o César só viu alumínio e vidro no evento? Não, sim. Eu fui para ver o quanto é relevante. Essa é a sua lente, né? É relevante aquilo, as matérias-primas que eu trabalho, né? E a gente diz assim, quem procura acha, né? Quem procura acha. A gente vê coisas que os outros não veem, né? Então, esse é um espaço para trazer as pessoas queridas que fizeram parte da história, que têm fatos relevantes para nos contar, né? E são coisas que nem eu sei como a gente chegou lá. E a gente vai trazer aqui clientes, fornecedores, parceiros de inovação, enfim. E tu é a nossa segunda convidada, Obrigada, né? uma honra, né? A gente começou falando do mercado do luxo, né? Com outra Cláudia também, né? Estamos com as Cláudias. E eu me sinto muito à vontade, né? Acho que a decisão de fazer aqui em casa, que a minha garagem, eu sempre digo que eu mudei de um apartamento para uma casa dá trabalho, né? Jardim, tudo. Aí eu sempre falo que eu mudei do apartamento para casa porque eu queria uma garagem, né? E aí esse é o espaço aonde que foi um dos únicos espaços que eu decorei, que eu fui fazendo, e quando as pessoas dizem, olha que bacana isso, eu falo, não tem mais parede lá em casa, a garagem é grande, não tem mais parede para pendurar nada. Tá tudo preenchido. E César, então super obrigado, né, de estar aqui, e temos uma trajetória longa, né, de admiração, de amizade, de profissionalismo, de ter desenvolvido coleções para vocês, participando de, enfim, com mentorias, e eu queria, ouvindo você e estando nesse lugar, porque eu me interesso por processo criativo. Como que a gente cria?
Isso eu sempre, porque a gente quer entender essas dinâmicas. E eu li algo recentemente que dizia que todo criador é um histórico, um pesquisador e um futurista. Onde você é histórico? Onde você pesquisa na história? Onde você, pesquisador na história, e depois eu vou querer saber seu olhar para o futuro. Mas quem são os teus gigantes que você olha para se inspirar? Depois eu quero compartilhar os meus também. Sabe que eu venho já há uns 3, 4 anos tentando fazer o livro, né? O tal do livro da história do César, da Cinex e tal. E aí veio, né? Às vezes que eu fui entrevistado, veio essa questão. Essa pergunta, né? Aí a gente volta lá no começo, lá atrás, e eu fui o colecionador de tudo, né? Sempre colecionei e fui um grande colecionador de selos. Selos? E os selos te fazem viajar, porque era aquele envelopinho que vinha com aquele selinho que falava de um evento, de um personagem, de um país. É mesmo, nunca tinha tido esse olhar. E aí eu fui descobrindo o mundo, né, através dos selos. Através dos selos. E aí os selos também se escolhem temáticas, né? Eu, com 14 anos de idade, fui fundador do Clube Equilibento, já fazia exposições fora. E o selo me fez viajar, né? E a primeira oportunidade que eu tive de ir para a Europa, que eu fui comprar as tais das cadeiras. Essa, né? Que está aí ao fundo. É, a cadeira que está aqui. E eu descobri que tinha esse outro mundo, né? A gente saí daqui, estava morando 1 ano em São Paulo, daqui a pouco. Não, já numa cultura dinamarca. Lindo, né? Te interrompendo, isso de você ter buscado na infância, porque aí eu vou acompanhando também os selos como esse meio de você acessar outros mundos. E eu só compartilhando, a minha mãe, que é gaúcha, ela falecida, mas enfim, ela colecionava aqueles livros da Abril de museus. Não sei se você se lembra. Não lembro. A Abril fazia coleções dos museus do mundo inteiro. O Louvre, Prado, enfim. E aquilo eu abria, era a minha viagem, porque eu tenho a arte como esse lugar de historicista, de olhar como que os artistas, como um Cézanne, como um Picasso, como um Mondrian, como que eles criavam. Eu uso essa lente. E ouvindo você me trouxe isso, como as memórias ou as experiências da infância nos determinam. Você pelos selos, que leva a viajar, né? A fronteira, eu pelos livros de museu, que também me levou a viajar. Então, o seu historicismo está isso, nos lugares, nessa curiosidade. E você já viajou muito, né? Então, assim, sempre fica aquela vontade de ficar um tempo a mais num lugar para te poder entrar no dia a dia dos moradores, né? Eu consegui fazer isso só na Itália, fiquei na Inglaterra estudando inglês 3 meses, acho que consegui viver um pouquinho do inglês, né? Mas viajar realmente é o que te proporciona, é muita informação, Educa o olhar, né? É muita informação. Eu sempre que vejo coisas bacanas viajando, um arquiteto tem que viajar. Ele tem que viajar, o arquiteto ele é um criador, ele é um consultor do belo, né? E é viajando que a gente vê todas essas ideias. E ouvindo você, porque hoje nós estamos num momento tudo digital e é 2D. Não há como você ter uma experiência verdadeira se você não estiver na atmosfera do lugar. Eu posso olhar um produto, eu posso olhar uma arquitetura, mas na presença dele é outra experiência. É outra. E só para trazer, sabe quem que eu me lembrei? Tadao Ando é um arquiteto que eu admiro e ele é autodidata. Ele nunca fez uma formação acadêmica. Ele era um boxista. Eu gosto de história. Estamos na parte da história. Depois a gente vai para o futuro, porque eu acho que a gente tem que desenhar. E ele encontrou um livro do Le Corbusier num sebo, ele disse, eu vou conhecê-lo. Aí ele sai do Japão jovem,
vai para a Europa e nisso falece o Le Corbusier. Mas então eu vou visitar os lugares. Então a formação do Tadeusz, do início, de Sim, forma simplista, ele foi visitar o Panteão em Roma, foi visitar as obras do Le Corbusier. Então essa experiência dele do local, da atmosfera, é algo que eu tenho lugares assim que se eu trago na memória, eu sinto a luz, eu sinto o cheiro agora. Por isso sim, que as viagens acho que não é só para arquiteto, tá corrigindo você, para todo sim, criador. sim, sim, Para sim, todo criador, as viagens, e aí você outras experiências, outros olhares, né? sim. É que tu tem contato com diferentes culturas, diferentes maneiras de ver, de viver, de pensar, né? Cada um interpreta o Eu seu vou dia a contar dia. algo para você, confesso que eu não vindo, quando eu vou a Milão e vejo coisas assim, ou um trabalho que é excepcional, no primeiro momento eu me incomodo, porque eu fico pensando, nossa, como é que alguém conseguiu fazer algo tão bom? Porque me incomoda, assim, no Sim, sentido de instigar. Eles são muito bons, eu me incomodo. Aí no outro dia, não. Eu vou tentar entender e decodificar como é que eles chegaram nisso. Aí no outro dia eu volto em algo que eu achei que é muito, que alguém pensou, elevou a régua, sim, né? sim, sim, Porque a sim. gente está sempre buscando os grandes players, né? Aí você olha aquilo, entendi como é que ele chegou a isso. Mas toda vida que eu sinto isso, esse é um incômodo, assim, de uma provocação interna, assim, putz, olha onde a criatividade humana pode chegar. Tem uma frase que eu adoro, que é o esgotamento de impossibilidade, é um paradoxo. A criação é um esgotamento de impossibilidade. Ela nunca vai se esgotar. E isso Sim. que as viagens nos proporcionam, de a gente ter contato com obras e pessoas. E quem são as pessoas que você admira? Boa pergunta. Eu tenho na área do design, né? Eu eh, sempre gostei de algumas marcas italianas, principalmente ligadas a móveis soltos, que eu acho que a criatividade que as pessoas têm para fazer uma cadeira, uma poltrona, assim, é um elemento de arquitetura que que está sempre provocando, né? Aham. E depois que eu fui entender que realmente se impõe nos ambientes, né? Tu entra um dia entrou uma arquiteta aqui em casa e viu a poltrona do Gaetano Pesce, né? A dona. E disse, uau, tu tens essa cadeira, essa poltrona aqui, né? Eu digo, olha, não tenho a pequenininha, as minhas filhas queriam a A pequena porque eu pequena. tinha achei cara e agora me arrependo de não ter comprado, que não era nem tão cara na época, né? Mas eu acho que nós temos alguns, um Piero Lissone, tem Piero, gente né? não, e que assim, faz produtos que tem design, que tem uma matéria-prima bacana, que são Não é produtos só o desenho, é a matéria-prima, né? são usáveis, sabe? Não é aquela Sim, coisa psicodélica, sim. feita para ser uma obra de arte. E nem barroco, porque É, você não gosta de objetos de muita informação, ou não? Porque porque quando a gente é criativo, eu canso de coisas, César. Então, quando tem muita informação, muitos elementos, me canso. Agora, quando alguém busca, falávamos de uma luminária que encontrei ali em sim, cima, ela é simples é, e ela é fenomenal, é. porque ela usa a repetição, o material, a solução técnica. Isso me encanta, essas soluções do material técnico, que na hora que você botou a mão, não, ela é plástico, ela é Não é, polímero. é um É produto genial a ideia. econômico, Não tem parafuso. durável assim, é levar o belo de uma maneira acessível. É. Isso eu achei super É nessa. porque é você decantar, né? Porque é você ir buscar a essência. A gente sempre tem informação, vai limpando, limpando e busca a essência. E não é fácil. Aí é repertório. Eu tenho uma designer, César, que eu admiro muito. Vou buscar uma mulher, né? Tenho Sim, que defender. Tenho até, ultimamente, estou muito atenta a isso e estou estudando o quanto as mulheres foram eclipsadas na história. Não estou aqui defendendo nenhuma sim, causa, mas nós tivemos artistas incríveis durante toda a história e uma designer que não sei se você a conhece, é a Charlotte Perriand.
Não conheço. Mas você conhece produtos dela. Ela trabalhou com Le Corbusier. Todas aquelas chaises, aquele mobiliário, foi ela quem desenhou. E é uma mulher precursora, incrível. E o marido dela trabalhava para a Air France, então ela teve a oportunidade de viajar muito. E isso é uma outra característica. Pessoas que, imagina viajar nos anos, sei lá, 40, 50, era muito mais difícil. E ela usava fotografia, como nós fazemos hoje. Tirar foto para nos inspirar, ela fazia isso. E tem um livro específico que eu comprei lá na Corso Como, que é uma loja laboratório, né? Que era uma exposição das fotos que ela tirou no Japão e o mobiliário que ela trouxe. Mas, enfim, a história de vida dela, o design que ela traz, que ela desenvolveu, eu tenho ela, assim, como uma inspiração enquanto mulher e muito livre. Tem umas fotos dela linda, só que foi eclipsada. Aí o Le Corbusier, que leva o nome, a Cassina trouxe edições novas dela, bem interessante. Mas, enfim, para nos inspirar, acho que a gente precisa disso. E César, e futuro? Como você vê mercado, produto, materiais? Você sempre foi disruptivo, uma palavra da moda. Você pegou um produto, uma matéria-prima, perdão, alumínio que era usado em janela de área de serviço, porque eu bem me lembro, alumínio era usado em janela de área de serviço. As outras esquadrias eram madeiras, mobiliário, nem pensar. E você introduz essa matéria-prima, ressignifica, desbravando no mercado, algo que isso é coragem, né? E trouxe o alumínio para ser protagonista hoje na arquitetura e trazendo soluções que nenhum outro material consegue, de vãos, de cores, os vidros e no estado da arte de textura. Você imagina, o que você está sentindo assim em termos de futuro, que ninguém sabe, tá, César? De novas fronteiras. Bom, só recapitulando a questão da matéria-prima alumínio que não era valorizada, né? Quando eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações para os arquitetos, numa ocasião tinha um editor da Casa Cláudia que também ia falar num evento lá no Espírito Santo, e eu perguntei para ele nos bastidores, eu disse, mas por que vocês nunca escrevem a palavra alumínio quando aparece o meu produto, né, numa foto da revista, né? Vocês escrevem porta de metal. Sério? E ele disse, a gente acha que o alumínio é um produto muito barato, é produto de combate, panela de alumínio, que a panela de alumínio, até a panela de alumínio agora já mudou, né? Já mudou, né? Mas a panela de alumínio, aquela travessa de alumínio, aquele produto barato. Então eles não usavam, né? E a gente teve a sorte, né, de uma Apple usar o alumínio do jeito que usa, mas o alumínio já estava na aviação, né? Que a aviação a gente pode se considerar assim a precursora de novos materiais, novas tecnologias. Exatamente. Né? Usando a aviação. A aviação precisa ser muito tecnológica, né? Mas eu vejo, claro, eu gosto no dia a dia de um couro, eu gosto de uma madeira, né? Eu gosto do tátil. Do tátil, né? Tanto é que essa mesa bio aqui é uma das poucas que tem madeira, né? Que a nossa mesa, normalmente, ela tem vidro, né? A gente não tem a expertise para trabalhar madeira. A gente não, apesar de eu vir de família moveleira, meu pai trabalhou muito a madeira. Eu acho a madeira hoje ela já não, em superfícies planas, assim, ela já não combina mais com a nossa maneira de viver e de explorar os recursos naturais, né? É uma herança que tem que cortar trazer. Uma árvore tem que pensar duas vezes, né? Mas eu vejo assim, o alumínio e o vidro sempre cada vez mais tecnológicos, né? A gente já trouxe, a gente já sinalizou isso na época da Corning, que a gente... Aqueles vidros fininhos, isso, de milímetros. Vidro de 1,5 milímetro, né? Esse vidro existe, é o vidro do iPhone, que dá para usar para qualquer coisa. Já usam em carros esportivos caros, né? Usam o vidro fino para deixar ele mais leve, né? Só que ele economicamente ainda não conseguiu se tornar um produto acessível. Mas se tu pensares que uma esquadria hoje ela é definida pelo peso, né? Tudo
Tudo é matéria-prima. A gente... Transporte, reforço de ferragem, tudo em função de peso. A gente decide ter um grande pano de vidro, 2 metros por 6 metros, aí temos aí 12 metros de vidro, 12 metros quadrados de vidro. Quando começa a colocar as espessuras que são necessárias, tudo tem uma folha de 500 quilos, 700 quilos. Aí então, reforça tudo. Tem que ter um sistema deslizante que aguente. Tu imagina pegar e colocar um vidro de 1,5 mm. Isso vai baixar para 100 quilos. E esse vidro, ele é resistente? Ele é mega resistente, só que o sistema de têmpera dele, inclusive na época a gente estava se preparando para fazer esse tratamento do vidro no Brasil, para essa grande multinacional americana. Fizemos o Vitrum Verum lá no nosso lab em Treviso, para falar desse novo momento do vidro, né? E eu me lembro que na época a Corning fez um vídeo sobre o futuro do vidro, e nós estamos falando de 15 anos atrás, eu acho, que fizeram um vídeo e a gente fez esse trabalho lá no lab, talvez há 10 anos atrás. Eles já mostraram, claro, fizeram tudo virtual. O Waze, não existia um Waze, né? E eles já tinham um Waze, eles já estavam mostrando no painel do carro todo de vidro e tal, com um mapa, uma loucura. E a gente não conseguiu chegar ainda nesse uso do vidro com toda essa tecnologia por questões de viabilidade econômica e capacidade de transmissão de dados também. Porque, por exemplo, eu posso ter tudo isso aqui onde nós estamos, isso aqui, um vidro. Aonde eu estou projetando. Uma holografia. O mesmo LED faz isso hoje, né? E eu não preciso ter esses pôsteres e tal. E eu posso trocar e daqui a pouco ter um bosque aqui, né? Tudo isso. Só que para usar essa transmissão de imagens, eu preciso ter banda, né? Preciso ter banda. Mas voltando à questão do peso, eu vejo que o alumínio, o vidro, casado com alumínio, vão ser os produtos do tecnológicos. Futuro. Tá. Então, eu vejo esse futuro de matérias-primas duráveis. Tecnológicas, né? É leve. Desmaterialização. É fácil de manter. O vidro é super higiênico, né? É super fácil de limpar. E ele te permite, assim, ele é uma matéria-prima que está e não está, né? Porque tu tem uma vidraça bacana, super transparente, extra clear, tu nem enxerga ela e ela tá te protegendo, né? Essa cápsula. E te interrompendo, César, a gente já conversou disso, esse respeito. A matriz, a base da Sinex são 2 primas matérias ad eterno. Isso é genial, vidro e alumínio. São produtos eternamente recicláveis, recicláveis. E isso é fantástico. No Brasil, sabemos, eu soube da Hydro, que é a fornecedora, está lançando agora com grande repercussão alumínio 100% reciclado. Ah, é? 100%. Saiu essa semana, dá uma olhada, pesquisada, porque nós estamos vivendo num momento sem precedentes. Sim. A questão ambiental, climática, ela está gritando. A gente está com queimadas no sul, enfim, com enchentes e o mundo inteiro. Então, esse cliente, esse mercado consciente, ele vai despertar cada vez mais, espero. E termos matérias-primas, eu enquanto especificador, enquanto profissional que trabalho com design, com pesquisa, eu estou muito atento à procedência, que nós somos responsáveis. Né, no que a gente especifica e no que produzimos, né? Sim, e quem produz e como produz, né? E como produz também. E como né, respeita o meio ambiente. Na feira na Alemanha, na BAU, lá em Munique, a gente viu essas iniciativas da Hydro. Realmente eles já criaram um nome para o produto, né? Eu acho que lá estava em torno de 75% de E agora material. chegaram a 100%. Eu li essa semana e depois compartilho com você. Nós temos que ver como é que tá isso no Brasil. Bacana. Então, Cláudia, eu gostaria que pelo menos tu falasse para o nosso público aí quem é a Cláudia, né? Ou pelo menos como tu te enxerga. Eu acho que já é suficiente. Eu tenho muita dificuldade de dizer quem eu sou.
Porque parece que limita e talvez aí já me define. Eu não sou uma pessoa que gosto de estar definida por algo específico. Eu estou em trânsito, mas falar de mim é falar de uma pessoa que está inquieta e sempre na busca de tentar fazer algo relevante, um legado, inspirar as pessoas, buscar a beleza em tudo que faz. Então hoje estou, né? Tive aí uma longa trajetória de industrial, de produção, acho que foi um ciclo de vida interessante, um grande laboratório, mas eu quis fazer uma transição de carreira para eu experimentar outras coisas. Hoje eu tenho 3 linhas de trabalho: desenvolvimento de produtos para alguns clientes, como foi no caso da Sinex, pesquisa na área de forecast. Eu não gosto da palavra de tendências, mas eu tenho uma teoria, né, uma metodologia que venho desenvolvendo, acho que já faz uns 5, 6 anos, que é a arqueologia do futuro. Eu fico mapeando, investigando onde tem sinais do futuro que já estão aqui e a gente não está enxergando por vir. Eu disse aqui, e eu desenvolvi esse olhar, é quase um instinto. Eu acho que está indo por esse caminho, mas não é a tendência modinha, com letra minúscula, é anseio de comportamento das pessoas. Por isso nós estamos indo, o viés é nesse sentido. Então esse trabalho de arqueologia do futuro, e recentemente eu criei eu sou tão criativa que eu criei uma área de atuação que se chama Set Design, que é cenografia corporativa. É um trabalho que tem me trazido grandes alegrias, aprender muito. Eu gosto de ter oportunidades onde eu aprendo. E hoje eu me dou o direito, talvez isso é um grande privilégio, de escolher com quem eu vou trabalhar. É um grande privilégio, de um lugar até de modéstia, não é de nenhum... E quais são os critérios? Eu vou aprender. Vou aprender com essas pessoas, então eu estou próxima. E esse trabalho de cenografia, que surgiu nos últimos anos, foi levar esse meu olhar para a atmosfera. O campo tem uma potência, não é decorar ambiente. Como é que eu crio um campo? Aqui nós temos um campo. Essas informações aqui criam um campo mórfico, que eu entro aqui, eu entrei no César. Eu estou respirando você aqui, as suas memórias, histórias, essa anarquia aqui de objetos, você tem um relicário, você é muito isso. Então você criou. E aí eu levo isso para os espaços corporativos. É a experiência da marca no espaço. Vou dar um exemplo. Eu trabalho o Sinex, um ambiente da Sinex, os atributos, está botando algo que não conversa. Por exemplo, algo que não tem nada a ver com a marca, mal acabado. Algo que é cópia. Isso não conversa com a marca. E aí, o cliente, quando entra lá, estou dando um exemplo, o inconsciente vai direto, e aí ele fica, mas a marca diz que é isso, como que tem aquele objeto aqui? Isso é um ruído. Sim. Então, todos os pontos de contato é o place, brand. A experiência da marca é da xícara, do copo, mas por que aquele objeto? A gente não pode encher de ruído uma prateleira, né? Porque ela tem que ter diálogos. Então a gente construi essa narrativa, essa cenografia corporativa, para que quando o cliente e as pessoas entrem no espaço, ele tenha a experiência imersiva da marca, produtos e toda a linguagem. Então hoje atuo na área de cenografia corporativa, faço também mentorias, né, para alguns CEOs e artistas, que é um exercício muito interessante. E o que eu percebi? O fato de eu estar na pesquisa e na prática, na praxis, isso me deixa contemporânea, porque uma coisa é você ficar só pesquisando, mas na hora que eu tenho que fazer a prática, executar mesmo, ali é o laboratório. Então, o que eu desenho para mim, né, daqui para frente, trabalhar muito, continuando essa metodologia, porque nós temos que mapear, a gente tem que ter um olhar para o que a gente, por vir, porque senão a gente vai estar na cópia ou a gente vai estar num delay atrasado. Sim. E hoje é muito fácil a gente ficar fora da linha do tempo. As coisas estão numa velocidade incrível, e isso é um risco. Uma decisão de uma tecnologia ou de uma linguagem que não está em sintonia com os anseios das pessoas. E aí você está fora do tempo.
Porque uma coisa é você ser precursor. Falávamos, esse produto só daqui 2 anos o mercado vai entender. Outra questão é você ser um delay, um atrasar, lançou Sim. coisa que já perdeu a linha do tempo. Sim. E isso é fácil, tá? Não é muito difícil. Então, por um lado, esse meu olhar para o porvir do que estar aí a arte é a minha lente. Tem muitas empresas olhando para comportamento, olhando para dados, válido, mas, na minha perspectiva, os artistas, os designers, os arquitetos, os grandes, né, eles têm uma lente, eles têm uma antena mais alta. Então, eles captam coisa e por isso que eu estou sempre mapeando. E isso leva para os meus clientes, esse meu olhar, ó, eu acho a bússola, porque mapas é difícil, o porvir está vindo agora. E aí já antecipando, nós estamos no momento de uma nova vanguarda, uma nova vanguarda, porque a gente esgotou muitas coisas e agora é ousadia e experimentação. Mesmo não sabendo, ninguém tem segurança. Ninguém tem segurança de nada hoje, mas é observar, vamos buscar novos movimentos de vanguarda, ousar mesmo. Sempre depois de momentos de crise, a gente teve grandes ápices de criação. Depois da Segunda Guerra, a gente teve um momento glorioso, os anos 50, 60, de mudança. Nós estamos numa crise muito grande nesse momento. Então, os criativos, né, enfim, todos os agentes, eu acho que eles têm esse dever, não gosto dessa palavra, esse compromisso, olha, a gente tem que levar para um outro patamar, através de produtos, através de cultura, através de arte. Eu acho que é um momento de a gente ousar. Precisa coragem, né? Uma outra palavra para criatividade é coragem, já dizia Cezanne. Então eu passo por essas áreas, eu estou nesse trânsito de pesquisadora, curadora, corporativa, através das cenografias, e também compartilho a minha experiência, meu olhar, com mentorias para profissionais, artistas e também para as equipes de P&D de algumas empresas bacanas. Cláudia, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do nosso projeto Vestir-se, né, que esse desafio da Cinex fazer um produto Isso foi bacana. mais quente. Mais quente. Esse convite foi interessante e eu sou muito transgressora, tá? Eu tenho dificuldade de disciplina, seguir, porque tem que isso, eu tô sempre transgredindo. E aí quando veio esse convite, eu acho 2 materiais incríveis, o vidro e o alumínio, mas eles são frios. Eles são masculinos e nós estamos na casa. E eu gosto muito do têxtil, da urdidura, da trama. Eu faço arte têxtil como laboratório meu. E aí eu vim trazer essa provocação para a Cinex, que é fazer esse casamento. Por que não trazer a trama, o tecido, o fio com o vidro? Para a gente ter essa experiência tátil, a beleza do tátil. E daí então surgiu essa provocação novamente de uma nova indústria craft. Soube que tivemos muito problema no chão de fábrica, porque é uma dinâmica, uma cultura de calibrar máquinas, programar máquinas. É isso que é o dia a dia da engenharia. Mas quando nós temos, olha, tem que cortar tecido, tem que pegar o alinhamento do tecido, tem que colar a mão de moça, eu brincava, a mão de moça, delicada, porque isso é herança italiana, né? O fatto a mano, que para mim tem muito valor. Eu vejo a beleza na imperfeição, porque ali tem que ter muito cuidado, muito esmero, tem que alguém que tenha uma sensibilidade, e vou até mais, tá? Tem que ter amor pelo que faz, senão não consegue fazer. Então esse cuidado de colar um diáfanos, aquele tecido fininho, a cola na espessura correta. Então essa sensibilidade, espero que o mercado reconheça e sinta isso, né? Valorize, né, Sérgio? Porque às vezes nós temos ideias e não é valorizado ou não conseguimos comunicar de forma correta, que ele valorize esse apreço dessa beleza do fato a mano e essa experiência de termos tramas, tecidos, palhas, né, linhos, como um repertório tátil num ambiente da casa. E nós temos ali uma trama que também muito usada, essa palhinha nas cadeiras, né, na época colonial. Isso. colonial. É um clássico. E ele traz aquelas lembranças. Lembrança. Né? É um clássico, aquela trama, né, o coloniale,
que traz do colonial brasileiro, mas traz das cadeiras dinamarquesas, mas também dos nossos garrafões. Quando eu trouxe a referência do briefing, que foi efetivado o briefing, não sei se você recorda, quando a gente começou, César, quem você é? E você estranhou, mas o que a Cláudia quer saber quem eu sou? Como você está me perguntando? O briefing é a etapa mais importante do projeto. Eu tinha que trazer resquícios, memórias, referências suas. E aí você dizendo o amor pela velocidade, então aí trouxemos o Velocitar, um tecido que tem uma trama mais quântica. Trouxemos a palha porque Bento, para mim, e eu tenho uma memória, porque a minha família produzia também garrafões de vinho no tempo da palha, a minha memória da trama da palha vem daí também, referindo a você e a mim. Porque quanto mais pessoal, mais universal a gente é. Eu sempre busco isso, vou buscar quem é o cliente, quem eu sou, porque se a gente fala de nós estamos, quando é verdadeiro, a gente está falando com o mundo. Fala do teu quintal, cantarás ao mundo. Isso é um poema de Tolstói. Mas enfim, a palha vem dessas memórias, Brasil, vem Dinamarca, mas vem também Bento, tradição dos garrafões de vinho, e o linho, que também é uma herança italiana, né? O linho, a elegância, uma trama, é uma fibra. Então, trouxemos essas narrativas, né, para vestir a casa de um diáfanos, a poética, a luz passando no vidro com a trama, enfim, com os resquícios da luz, enfim, da transparência. O Velocitar com uma trama com mais personalidade, o linho e as nossas palhas, que ali eu quis introduzir até o brilho, o ouro. Também trouxemos um padrão. Tá bem interessante. Nós temos um contrato em andamento aí, ainda a confirmar, de um hotel bacana brasileiro que está chegando em Porto Alegre. E nós temos ali uma produção de biombos para todos os apartamentos. Investir-se? Nossa, que bacana. Coloniale. Estamos torcendo para tentar converter aí. Eu acho que é importante trazer essas referências. Os hotéis hoje, tá, César, entrando num assunto que eu sinto, a gente viaja muito, estão muito impessoais. Nós buscamos experiências de terroir, de verdade, né? Por isso que eu viajo, trago meu travesseiro, às vezes, quando eu fico longa estadia, agora o peso da mala está mais controlado, mas eu levava porta-retrato, levava meus livros e comprava flor para sentir a necessidade de eu sentir que eu estou em casa, que eu tenho dificuldade. Eu fazia isso, e mudava às vezes a decoração quando ficava estadias de mais tempo. Agora não dá muito, mas eu acho que é uma grande oportunidade. Se eles perceberem a memória afetiva que está ali, eu estou ouvindo para o Rio Grande do Sul, eu quero ter uma experiência terroir, falando bonito francês, uma experiência do que é aqui. Olha, temos duas coisas. Uma, que eu vou usar essa tua técnica, que eu vou ficar 3 semanas em Milão em janeiro. Opa! Que a Maria vai fazer um curso de design de interiores. E eu vou fazer, então, esse sacrifício de ficar 3 semanas em Milão, né? Muito difícil, então acredito. Vou pegar um Airbnb ali e vou dar esse teu jeitinho aí, já gostei. Mas é a viver a casa, né? Você viver sempre, isso é um poema, sempre viajante e nunca turista. Olha, que interessante. E depois outro desafio, as casas Cine, que nós estamos começando a fazer lá na colina. Provavelmente uma parte a gente vai abrir para Airbnb, né? Para as pessoas poderem ter essa experiência. Mas a gente tem esse compromisso de fazer essa experiência, assim, que seja condizente com o nome. Que cria vínculo, pertencimento, né? A gente está precisando. Mas, como tu disseste, terroir, né? Isso. Aí que tá, né? Que é o que o mundo busca hoje. Porque quando a gente quer ser o que a gente não é, você iniciou. A gente não é nada. Eu quero ser, eu quero mostrar que eu sei, você não é nada. Quanto mais pessoal, mais autêntico, mais verdadeiro, ao menos para mim, né?
Sim. Todas as minhas falas aqui, pensamentos, é um pensamento pessoal. Mas quanto mais verdadeiro você sente aquilo, é porque conversa direto. Quando você quer ser, fica blasé, fica snob, fica artificial, Forçado. forçado. E a gente sente, César. É, A gente sente. Talvez nem tão consciente, mas você sai incomodado. sim. E um lugar como esse, como a gente está aqui, com esse chá maravilhoso nessas xícaras, isso é a verdadeira experiência de um luxo, Que de uma experiência de autenticidade, enfim. Porque aqui tem história, tem narrativas verdadeiras, não é storytelling, Sim. nada contra, é narrativa de verdade. Mas você me trouxe uma fala, se me permite, algo que me toca. Eu sou mãe e nossas filhas estão seguindo a minha Sim. profissão, a arquitetura, a sua, também indo à arquitetura de uma grande mulher arquiteta que foi a Kátia, que é a Kátia. Como está sendo ter uma filha arquiteta? Muda alguma coisa? Ela começa a prestar mais atenção em você ou ela sempre para o seu trabalho? Olha só, eu acho que fazer o apartamento de Porto Alegre, né? Que é onde ela está hoje? Onde ela tá foi assim já o primeiro passo, porque ela se envolveu de uma maneira que eu não imaginava, junto com a Mônica, né, a nossa Sim. arquiteta, e eu dei assim folha em branco para elas, deixei fazer o que elas quiseram, e foi um laboratório para Cinex também, a gente revestiu o corredor com alumínio, fez tudo. Mas você está nesse papel, nesse lugar, não papel de não pai, mas de um mentor para ela, no sentido, filha, olha isso, pesquisa isso. Você se encontra nesse lugar? Sim, a gente escolheu o sofá, né? Trouxe um sofá da Lago, da Itália, e o sofá não é tão confortável. E aí olha a coincidência, eu fui a Milão para o Salone e marquei um encontro com nossos fotógrafos no stand da Gervasoni, porque o Franco Mattiusi tem a filha que trabalha lá. Então marcamos um encontro lá, eu sentei num sofá dele maravilhoso, assim gostoso, sabe aquele sofá que eu sou um pouco crítico com essa questão do sofá, da profundidade. Ergonometria, né? Né? Eu sentei naquele sofá, que gostoso esse sofá, e bati uma foto do sofá, né? Que inclusive o sofá tinha aquela luminária de palha que eu tenho aqui, que eu também tenho o sofá do Gervasoni, que é um diesel aqui no meu quiosque, e tinha essa luminária, eles tinham lá a mesma luminária, só que pintada de uma cor violeta. Eu falei, tá atual a minha luminária, tá com, sei lá, 10 anos já, né? E aí, voltei e a minha filha começa a falar, não, pai, vamos trocar esse sofá aqui, não tá legal, né? Tu não gosta, né? Ele tem umas dobras assim, aí quando a gente senta, não ficou legal. Aí ela falou, olha, eu gostei desse. Ela mostrou, eu disse, mas esse sofá aqui... Esse sofá foi o sofá que eu sentei lá em Milão. A coincidência, o que tem de sofá hoje... Ela escolheu mesmo. O mesmo. Aí eu fui lá, resgatei a foto, né? Fotografo tudo, porque hoje em dia a gente vai registrando ali, depois se não quer, deleta. Mas eu, né, nunca desperdiço uma oportunidade de fazer uma foto. E estamos ontem praticamente pagamos o sofá lá na Itália, né? E conseguimos comprar na Gervasoni mesmo. Mas estivemos em julho na Itália, em férias, e fomos na loja e configuramos ele do jeito que a gente queria. Então, a gente já está vivendo essa coisa. E César, voltando ao que nós estávamos conversando, o que eu fiz com a minha filha, e acredito você também fez e continua, é levar nas viagens, né? Porque aí educa o olhar. Educa a experiência, coisa. Mas para mim está sendo muito gratificante, porque nós tivemos um reencontro, porque a minha filha, eu tinha minha vida profissional, mas ela estava ali adolescente, enfim, e agora ela na faculdade, ela ainda ontem falou, mãe, olha, vou precisar de você, quero te ouvir. Isso foi, é uma experiência muito bacana, e é uma alegria, né, eu não a induzir que ela fosse fazer arquitetura, porque eu não acredito que você possa ter sucesso ou êxito se você não ama o que você faz, se você não tem sinergia, você não vai conseguir, você vai ser mediano. Para você ter, não que sem ser grandioso, mas para você ter uma vida interessante,
você tem que gostar do que você faz. Você tem que ser interessado. Mas ela tem muitas dúvidas, assim, sobre qual caminho seguir, mas é muito cedo, né? E eu falei, vai fazer esse curso, vai experimentando. Experimenta, vai fazer estágio, tá fazendo estágio agora no escritório de arquitetura em Porto Alegre, e vai conhecendo e vai vendo onde é que tu te Eu identifica. olho o que eu fiz quando eu era estudante, se a gente olhar para trás, é repertório, é história, né? Não tem como. Sim. Mas esse é um risco de quando a gente conhece muita coisa é crítico. Aí a gente não faz nada. E aí a gente deixa de ousar. Porque não, mas já fizeram tantas coisas boas, mas enfim. Sim. Aí como é que eu vou fazer? E aí você começa no ocaso que é... E eu li algo do de Kooning, numa exposição que está acontecendo em Veneza, tive oportunidade, enfim, recente, já idoso, ele fez um trabalho que não foi considerado um grande trabalho. De Kooning é um grande expressionista americano, holandês. E aí ele escreveu, olha, não necessariamente eu sendo mais velho, eu vou fazer coisas melhor. Mas eu sei que eu não posso ficar no lugar que eu estava e eu sei como sair. O que ele quer dizer? Se nós aqui, que já fizemos trajetórias interessantes, vamos respeitar o nosso legado, né? César teve muito esforço, muito trabalho. Se a gente não fizer mais nada em termos profissional, enfim, ou ficar plágio de si mesmo, que é um risco, o que vai acontecer? Tempo passa, Tempo passa, eu disse assim, não, mas eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que arrumar mala, literalmente, não, metaforicamente, eu vou buscar novas fronteiras, vou buscar outras coisas. Eu sei como sair e eu sei que eu tenho que sair, entendeu? Sabe que essa semana estávamos falando sobre a nova fábrica da Casa Cine. Nós estamos fazendo a fábrica para fazer as casas. E aí eu estava conversando com o Leonardo, que vai ser o responsável, pelo menos, para fazer o start da produção. E aí estávamos falando sobre a nossa aproximação com a área do banho, com a compra da Albispa e tal. E aí eu tive que revelar que eu estou olhando já para um novo produto dentro de uma nova matéria-prima. Não, é uma nova matéria-prima, é uma coisa nova do zero, entendeu? E aí eu vi que o Léo ficou assim, puxa, nós estamos começando a fábrica das casas, ele já está olhando uma coisa nova, mas é que demora, é um processo, né? A esquadria para nós, para a gente ser reconhecido, demorou 8, 9 anos, né? Mas César, esse desafio, porque você começou componente, esquadrias, componente, elementos arquitetônicos, objetos de design, porque você também tem coifas, enfim, e agora você indo para casa. É um ciclo de evolução sensacional. Quem começou com elementos mobiliário, né? Mobiliário, elemento arquitetônico, elemento de obras, objetos de design, e agora a casa. Me fala um pouco desse seu projeto, porque eu não estou muito... a casa, estou curiosa. Quero ser convidada na primeira ali. A primeira noite pode me convidar. O problema dos meus projetos é que os nomes não são tão bonitos, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de esquadria, o italiano fala serramenti, né? Mas a gente no Brasil fala de esquadria, uma coisa assim que o nome diminui muito. Para mim é elemento arquitetônico. Você ressignificou, não é janela, não é porta, são elementos de adorno de arquitetura. Isso é um outro patamar que você levou. Porta e janela é o que nós tínhamos antigamente, que era commodity hoje, mas enfim, vamos à casa. Mas só falando da esquadria, ontem o Diego, que é nosso arquiteto e vendedor lá de Porto Alegre, ele deu uma definição da nossa Veritas que eu achei uma leitura super bacana. Porque hoje estão querendo o minimalista, então não querem nem ver o alumínio embaixo, aí a parte de baixo da folha tem que ficar enterrada e quando está aberto cria um buraco desconfortável do trilho e tal. E a nossa não, a nossa tem uma faixa de 40 milímetros de alumínio, onde vai o sistema deslizante dentro, mas num vão de 3 metros aquilo desaparece, né? E ele falou assim, eu acho mais bonita a Veritas, que ela tem todo o contorno e ela acaba virando uma frame perfeita, do que aquilo interrompido embaixo, que parece que o vidro está encostando no chão. Eu falei, bacana
essa leitura. Mas por que eu falei da questão do nome? Porque a gente está fazendo as casas pequenas e sempre que eu tenho que explicar, eu tenho que falar, é uma casa modular, né? Porque eu não encontrei um nome bonito para falar desse cubo de vidro, né? Entendi. Ele é um cubo de vidro de 50 metros quadrados, aonde tu consegue... E também não é um módulo, né? E aí tu consegue ali ter essa tua pequena habitação feita industrialmente, né, com todos os benefícios de feita dentro de uma fábrica, de não ter desperdícios, de a gente conseguir fazer com perfeição um produto padronizado, né? Ele pode ser personalizado, mas ele é feito como um automóvel, né? O automóvel é aquela estamparia, tudo encaixa certo, tudo funciona, né? E é uma casa pensada para ser feita em série, com o conforto do cliente receber ela pronta e dele ter uma empresa como referência para todas as causas elétricas, hidráulicas e... Solução pronta. É uma célula habitacional. Uma célula habitacional. Com inteligência de projeto que eu vou customizar, só que eu tenho os ganhos de aproveitamento material, ela já é parametrizada, ela já tem um projeto pronto, eu levo. É esse novo viver onde eu tenho meio nômade, que eu posso levar ela. Pode, exatamente. E aí tem várias configurações. Nós vamos ter de 50 metros, de 35, depois 2 de 50 viram uma de 100, e depois o resto o tempo vai dizer. E quem está conduzindo o projeto? Os Adrianos? Fratelli Adriano desde 2018. Então o projeto já está há 6 anos andando. E como que é trabalhar com designers italianos, César? Você que tem tanta experiência. Desafiador. É mais ou menos, não, é mais ou menos como foi a viagem para a Dinamarca, sabe? Que tu vê outro mundo. O desenvolvimento de projetos na Itália é muito rico, né? A vantagem que eles têm, assim, que o nível de exigência é elevado, porque... E aí puxa vocês. Eles têm que desenvolver coisas que sejam melhores do que as que já existem, né? Então, isso já cria um nível de exigência que eles mesmos têm no projeto deles, né? Por outro lado, eles têm acesso a matérias-primas que nós sonhamos aqui, tá? Eles têm acesso dentro de cada categoria. Quando tu falar de um tecido, de um laminado, de uma liga metálica, um plástico, eles têm acesso ao mundo, né? E César, você que tem muito trânsito e proximidade na Itália, a Itália ainda continua sendo um epicentro, um hub de design. Não vou dizer que eles produzem tudo, mas ali ainda o campo criativo na área do design está tão potente. Eles continuam? Olha, eu desconheço os outros países, então é difícil fazer um julgamento, porque a Espanha estava começando... A Espanha, a Holanda, uma Dinamarca... Mas eles é o epicentro, é o ambiente, né? Mas os italianos têm as marcas que fomentam. Eu tenho uma marca importante, eu sou uma BB, eu preciso apresentar alguma coisa surpreendente. E aí eu não vejo nos outros países essas marcas. Sim. E eles estão fazendo muitos convites também, muitos profissionais trazendo de outros países. De outros trabalhando para ter essa troca. E algo que eu acho bacana, que tem um pouco a ver aqui, eles se encontram muito. Eles têm eu vejo assim os italianos, eles vão numa feira juntas, eles fazem muitos eventos, muitos encontros de troca, de conversa. Funciona e troca entre eles, de ideias, de proximidade. Eu sinto assim, tive algumas oportunidades de visitar alguns ateliês, algumas coisas, o quanto eles eram abertos para conversar, para trocar, estão na academia, estão numa Domus, estão numa Politécnica, tem esse trânsito entre as escolas e o mercado e a indústria, é mais fluido. Nós aqui somos mais travados. A gente tem essa distância da academia, das escolas, para as indústrias lá. Não, eles estão dentro. Os projetos estão acontecendo dentro das escolas, dentro da indústria. Marangoni que está lá, tem várias parcerias com hotelaria, com coisa. Isso é muito. E aí é um ambiente rico, né? Então, Cláudio, eu queria te agradecer essa oportunidade. Eu estou me sentindo muito em casa, né? Fica em casa, sinta-se à vontade, né? Eu também. Eu acho que
Nossa conversa fluiu muito, mas ficou muita coisa para falar ainda. Muito, eu acho que nós vamos ter que fazer mais um. Temos né? muita história, né? Muita história, muitas coisas legais. Para conversar. É. O bom de se viver muito é isso, as histórias, né? E César, agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, e eu gosto desse formato de conversas. A gente está precisando conversar mais, depois de tantas mensagens, tantas coisas. Eu acho que essa troca, quando é autêntica, né, ela enriquece a cada um e espero também a quem esteja aqui nos ouvindo, né? Muito bom, então até a próxima. Muito Bom, obrigado. obrigada.